nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título A Alma, a natureza imaterial do ser humano. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre corpo, alma e espírito, ou seja, todas as partes que compõem o ser humano e o homem. E na primeira aula nós falamos, eu diria que até mesmo bastante sobre isso, sobre corpo, alma, espírito, sobre a divisão, sobre que parte é responsável pelo quê. E nas últimas lições nós estudamos sobre o corpo especificamente, a revista. Se você já teve a oportunidade de ler a revista como um todo, eu imagino que você percebeu que a revista ela divide o assunto em 3 partes, vamos assim dizer, né? Você tem uma introdução, que é a primeira lição, depois a gente fala sobre o corpo, sobre os aspectos do corpo, sobre a funcionalidade do corpo, sobre a santificação do corpo, depois a gente fala sobre a alma e por último a gente fala sobre o espírito. Então a revista ela já propõe essa divisão. E hoje nós vamos falar sobre a alma, vamos começar a falar sobre a alma, que compõe, como nós falamos na primeira aula, compõe a parte imaterial do ser humano, ou seja, a parte que a gente não vê. Quando a gente, lá na primeira aula, quando a gente falou sobre corpo, alma e espírito, sobre essa tricotomia, sobre essa divisão, nós falamos que o ser humano ele é composto por uma parte material e uma parte imaterial. A parte material é a parte física, é o que a gente vê, o que a gente toca. Então, nós somos compostos pelo corpo, a parte material, aquilo que a gente vê, e a parte imaterial, que seria o espírito e a alma. A alma ela faz parte dessa parte imaterial, ou seja, aquilo que a gente não consegue ver. A gente não consegue ver a alma de um ser humano, a gente não consegue ver o espírito de um ser humano, ou o espírito de maneira geral. Por isso que Deus, apesar dele ser presente, apesar de ser real, apesar de nós podermos sentir o Espírito Santo de Deus, nós não podemos ver o Espírito Santo de Deus. Ok? Então hoje a gente vai começar a falar sobre essa parte imaterial do ser humano, mais especificamente sobre a alma. O nosso texto base se encontra em 2 livros. Primeiro nós vamos ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, um texto também bem conhecido quando a gente fala sobre esse assunto. Já falamos sobre esse texto algumas outras vezes. E depois nós vamos falar em Mateus capítulo 10, versículo 28. Então primeiro nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Depois nós vamos ler Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. E por último, Mateus capítulo 10, versículo 28. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28 dizem assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Agora Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Agora vamos para Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28 diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Bom, como eu disse, nós já falamos sobre isso na primeira aula, na nossa introdução à revista, e nós vimos que o ser humano ele é composto por corpo, alma e espírito. É uma que nós chamamos de tricotomia, tri porque são 3.
Assim como Deus nos criou, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Essa formação ela se dá em duas partes. Nós temos, como eu falei, a parte material e a parte imaterial. A parte material, aquilo que é visível, aquilo que é físico, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente interage, o corpo. E a parte imaterial, aquilo que nós não podemos ver, aquilo que nós não podemos tocar, mas que nós podemos sentir ou interagir de certa forma através do corpo, alma e espírito. E aí existe uma, vamos dizer assim, uma definição de corpo, alma e espírito que pode fazer a gente entender melhor qual é o papel, quais são as características de cada um. Antes da gente falar sobre isso, é importante a gente deixar claro que quando a gente fala de formação da formação do corpo do homem, não a formação como Deus foi formado, mas a constituição do homem, essa divisão de corpo, alma e espírito, existem diferentes correntes teológicas sobre isso. E aí, antes da gente entrar sobre quais são e as diferenças entre elas, nós precisamos entender o que é teologia, tá? Teologia é o que o homem fala sobre Deus. A Bíblia é o que Deus fala sobre Ele mesmo. Por que é importante nós entendermos isso? Porque quando a gente fala de teologia, é natural que ao longo de 2000 anos existam diferentes correntes teológicas. Existam diferentes pensamentos teológicos. São 2000 anos de pessoas de diversas épocas lendo o mesmo texto, sem tirar a questão, vamos colocar nisso, buscando a Deus, sendo revelado pelo Espírito Santo e por aí vai, mas que chegam a conclusões diferentes. Isso é uma coisa natural, você encontra isso em diversos aspectos da sociedade. Então a teologia é o que o homem fala sobre Deus. A Bíblia é o que Deus fala sobre Ele mesmo. Segundo ponto, quando nós entendemos que a teologia é o que o homem fala sobre Deus e a Bíblia é o que Deus fala sobre Ele mesmo, é natural que existam coisas que, apesar de não estarem claras na Bíblia, o homem formula uma teoria, o homem formula uma opinião sobre aquilo. Vou dar um exemplo. Trindade. Nós não encontramos na Bíblia o termo trindade. À luz da Bíblia, vamos lá, no texto bíblico, a trindade não existe. Como assim, Diego? Mas eu sou crente há 300 anos. E há 300 anos que eu creio na trindade. Então você quer dizer que toda a minha crença na trindade ela não existe? Não, calma lá. Na Bíblia, o termo trindade não existe. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, e aí entra a teologia, quando os homens olham para a Bíblia, nós enxergamos a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a trindade, ela é uma teologia. A palavra trindade não existe na Bíblia. Diego, por que você está falando tudo isso? Porque quando a gente fala sobre a constituição do ser humano, existem diferentes teologias sobre isso. Ou seja, existem diferentes pensamentos sobre a constituição do ser humano. Por exemplo, a teologia reformada, ou seja, o que os reformadores dizem sobre a Bíblia. Quem são os reformadores? Quem pode me dizer? Lembre-se que isso é uma escola, isso não é uma pregação, então a interação é importante. Quem são os reformadores? Quando a gente fala assim, não, porque os reformadores dizem, os reformadores pensam. Quem são os reformadores? Quem pode dizer? Não sabe? Bom, reformadores são aqueles que fazem o quê? Reforma. Que fazem reforma, certo? Vamos construir essa resposta juntos, tá? Reformadores são aqueles que fazem reforma, certo? No contexto bíblico, no contexto cristão, dentro de uma igreja, quando a gente fala os reformadores, a gente está falando de quem? Daqueles que fizeram a reforma da igreja? Então os reformadores são, né, pastor Ivanor, presbítero Diego, diácono Ítalo, diácono Andrés, o irmão fulano de tal, o irmão Josimar, são eles que a gente está falando? De quem que a gente está falando quando a gente fala os reformadores? Teólogos. Que fizeram o quê? Reformaram. O quê?
a palavra, a interpretação. São os teólogos que reformaram a fé cristã. Não a palavra, porque a palavra de Deus não precisa de reforma. Né? Porque a gente só reforma aquilo que está quebrado, aquilo, né? Tanto é que cada um segue uma linha. Cada um segue uma linha. Então, quando a gente fala no contexto bíblico, no contexto cristão, no contexto cristão, dentro da igreja, numa aula de escola dominical, quando nós falamos sobre os reformadores, nós estamos falando sobre aquelas pessoas que participaram ativamente da reforma protestante, certo? Em 1500, um grupo de pessoas, e aí muitas pessoas se referem somente a Lutero, mas Lutero não foi o único reformador, ele foi um dos, mas existiram diversos outros reformadores, não só na Alemanha, mas na Europa como um todo. Um grupo de pessoas que juntos reformaram o cristianismo, vamos assim dizer. Ou seja, eles pegaram o que a igreja ensinava, o que a igreja acreditava, e aí a gente está falando de uma igreja que até então só existia a igreja, né? Que hoje nós conhecemos como Igreja Católica. Eles pegaram aqueles dogmas, aqueles ensinamentos, aquelas crenças, olharam para a Bíblia e falaram, bom, peraí, tem coisa que a gente faz, que a gente acredita, que a gente fala, que não está de acordo com a Bíblia. Então nós precisamos consertar isso, precisamos reformar isso. Então os reformadores foram foi aquele grupo de pessoas que há 526 anos atrás, mais ou menos, reformaram o pensamento cristão, trazendo mais próximo da Bíblia. A teologia reformada, ou seja, o que os homens que reformaram, que participaram da reforma protestante, dizem sobre a Bíblia, a teologia reformada, parte dela vai dizer que o homem, ele não é, a formação do homem não é uma formação, agora eu não sei a palavra, mas não é tricotomia, tricotômico, talvez? Ou seja, o ser humano ele não é corpo, alma e espírito. Ele é material e imaterial. Nós temos a teologia reformada. Ao longo da história da igreja, e os irmãos vão entender por que estou dando essa volta toda. Além de conhecimento, é importante nós conhecermos não só quem nós somos, mas de onde nós viemos. E quando eu falo de onde nós viemos, não estou falando de vir do macaco, não, estou falando na fé cristã. É importante a gente entender por que nós chegamos até aqui. Enquanto a teologia reformada, ou parte da teologia reformada, entende que o homem não existe tricotomia, corpo, alma e espírito, como partes diferentes, a teologia pentecostal entende que o homem foi formado em 3 partes, corpo, alma e espírito. Agora eu pergunto para os irmãos, o que é a teologia? A gente já falou sobre a teologia reformada, certo? É a teologia, ou seja, que os homens falam sobre Deus, que os homens falam sobre a Bíblia, do ponto de vista dos reformadores. Fala. Se você fala de homens, estava não só um homem? Vários homens. É? Quando a gente olha para a reforma protestante, Martinho Lutero foi um deles, mas você teve, por exemplo, Melanchthon, você teve Calvino. Ele quase só a cabeça deles. Assim... Porque eles já começaram. Então, ele começou com as suas teses, mas ele não foi o único a começar. Teve outras pessoas que também estavam ali no mesmo período, um pouco antes, um pouco depois. Então, assim, particularmente, eu acho, ou eu não gosto de colocar Lutero como cabeça, porque parece que ele é o único. Mas existiram vários outros homens que ajudaram ou que participaram disso tudo. Só que, de maneira geral, a igreja ela só olha para Lutero. E assim, chega a ser um tanto, não desprezo, mas assim, fica chato, né? Imagina, você coloca tudo na conta de Lutero, mas teve vários outros que ajudaram também, que foram importantes também. Mas o Lutero ficou mais famoso, sem sombra de dúvida, por causa das teses que ele pregou na porta, tá? Então, quando a gente fala de teologia reformada, a gente está falando da teologia, ou seja, o que esses homens falaram sobre a Bíblia, tá? Mas nós temos também a teologia pentecostal. E aí quem pode me dizer, a gente construiu todo esse pensamento sobre teologia reformada. Quando a gente fala de teologia pentecostal, a gente está falando de quê? Bom, a teologia pentecostal envolve doutrina sem sombra de dúvida, como a doutrina do Espírito Santo, por exemplo.
que é uma doutrina que não consta na teologia reformada. Doutrina é um ensinamento. Mas quando a gente fala de teologia pentecostal, teologia reformada, a gente está falando de homens que durante a reforma protestante construíram uma teologia, ou seja, construíram todo um pensamento, um conjunto de doutrinas, onde eles interpretaram a Bíblia daquela forma. Quando a gente fala de teologia pentecostal, a gente está falando de quê? Pentecostes, sobre o Espírito Santo. Correto. Mais alguém? Avivamento. Também faz parte. Hã? Tem a ver, porque, né, pentecostal, Pentecostes, avivamento, Espírito Santo. Então, os dons fazem parte da... A manifestação dos dons faz parte da teologia pentecostal. Mas quando a gente fala sobre teologia pentecostal especificamente, quem construiu a teologia pentecostal? De onde surgiu a teologia pentecostal? É importante nós sabermos isso, pessoal. Porque isso faz parte da nossa identidade, quem nós somos. Mais uma vez, precisamos saber de onde viemos para entender o porquê fazemos. Por que nós adoramos a Deus? Porque nós sabemos de onde nós viemos. Nós viemos da escravidão do pecado. E quando Deus me compra, quando Deus me liberta, então eu o adoro. Certo? A descida quer dizer, a vinda do Espírito Santo. Então, mas aí não é teologia, aí foi o que aconteceu de fato. Sim. Né? A teologia pentecostal ela vem depois da teologia reformada. A teologia pentecostal é o estudo da ação do Espírito, não é não? Do Espírito Santo, no caso. O estudo da ação do Espírito Santo faz parte da teologia pentecostal, mas ela não é só isso. Vamos lá. Teologia reformada é a teologia, ou seja, o que o homem diz sobre Deus, à luz da Bíblia, que os reformadores construíram. Calvino, Lutero, Melanchthon e por aí vai. Isso há 500 anos atrás, 1500, certo? 400 anos depois, não 300 e alguma coisa, ou seja, cerca de 400 anos depois, começam alguns avivamentos, como a nossa irmã falou. Durante esses avivamentos, ou seja, como resultado desses avivamentos, nós temos agora a igreja pentecostal. E por que tem a igreja pentecostal? Por causa do dia de Pentecostes. Porque, como resultado desses avivamentos, houveram manifestações dos dons espirituais, como aconteceu no dia de Pentecostes, e agora você tem a igreja reformada e você tem a igreja pentecostal. Então no início você tinha só a igreja católica, tá? Em 1500 acontece a reforma protestante. E agora você tem a igreja católica e você tem a igreja reformada, certo? Cerca de 1900, 400 anos depois, você tem avivamentos pelo mundo. Como resultado desses avivamentos, nós temos a manifestação dos dons espirituais, e aí um grupo de pessoas fala assim, irmão, peraí, o Espírito Santo está se manifestando no nosso meio. Os dons espirituais estão sendo manifestados nesse meio. A gente não tinha isso na teologia reformada. Então agora nós temos a teologia pentecostal, que é o que serve de base para as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, por exemplo. Por que eu estou dando essa volta toda? Primeiro, porque é importante nós sabermos de onde nós viemos. Pode parecer um exagero, pode ser, não, mas teologia reformada, pentecostal não me interessa. O que me interessa é Deus, Jesus Cristo. Não, nós precisamos saber. A gente não precisa se apegar a isso, nós precisamos saber de onde nós viemos para entender o porquê nós fazemos. Ok? Na teologia pentecostal, uma das coisas que é diferente da teologia reformada é a questão do Espírito Santo, por exemplo, da manifestação dos dons do Espírito Santo. Não é que a igreja reformada não crê no Espírito Santo, isso é um erro. Muitas pessoas dizem isso. Ah, porque os presbiterianos eles não creem no Espírito Santo. Não. Como assim? Se eles não crescem no Espírito Santo, eles não eram salvos. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eles não creem na manifestação dos dons espirituais como os pentecostais creem. Ok? Então, na teologia pentecostal, uma das diferenças é a manifestação dos dons espirituais.
Uma outra diferença é sobre a tricotomia do homem, ou seja, o homem ser formado de corpo, alma e espírito como partes separadas. Tá? Existe o corpo, existe a alma e existe o espírito. A teologia pentecostal segue nessa linha. Alguma dúvida sobre toda essa volta que eu dei? Alguma pergunta? Alguma coisa não ficou clara? Então, a teologia reformada, quando a gente fala teologia reformada, a gente se refere ao grupo de reformadores, grupo de homens reformadores, como A teologia que eles criaram. A teologia que eles criaram, esses Isso. homens reformadores. E a Isso. teologia pentecostal, que não ficou muito claro para mim, a gente fala, quando a gente fala, teologia pentecostal, a gente está se referindo à manifestação do Espírito. A gente está falando da teologia que o grupo de teólogos pentecostais criou. E quem são esses? Existem diversos pelo mundo até, né? Assim, existem diversos teólogos, eu não vi se eu citar os nomes. Mas isso se deu a partir do avivamento. A partir de 1900, isso, a partir dos avivamentos. Existiram 5 grandes avivamentos na história da igreja. O primeiro foi em 1800 alguma coisa, né? Da Rua Azusa, 1904 talvez, não lembro especificamente. Mas a da Rua Azusa foi o último grande avivamento. Mas você teve o avivamento de John Wesley, por exemplo, na Inglaterra, que foi o avivamento que deu origem à Igreja Metodista Wesleyana. Pronto, então ele é um dos. Ele é um dos. John Wesley. John Wesley seria um dos teólogos pentecostais. Mas a teologia pentecostal, a teologia reformadora, a gente pode dizer que ela foi mais instantânea, no sentido de que em pouco espaço de tempo eles construíram aquilo ali. A teologia pentecostal ela foi construída mais longa, assim, mais lentamente. Obrigado. Ok? Mais alguém alguma pergunta sobre teologia reformadora, teologia pentecostal, sobre reforma protestante, sobre o movimento pentecostal? Pode fazer perguntas, são uma escola. No caso da teologia do pentecostalismo, não só se refere-se à ação direta do Espírito Santo, mas Não. também na crença da tricotomia. Tricotomia também faz parte, também é uma teologia que faz parte da teologia pentecostal. Na teologia reformadora não tem tricotomia, tem dicotomia. Tem mais alguma ação nessa teologia, além desses dois aspectos que a gente referiu? Aqueles três? Salvação, por exemplo. Na teologia reformada, né, a salvação ela é algo que o ser humano não pode recusar, que é que é o famoso calvinismo, né? Sim. Que mais uma vez, por isso que é importante estudar. Muitas pessoas do meio pentecostal olha para os reformadores, para os reformados, para a igreja reformada, para os calvinistas e fala assim, porque para o calvinista uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que Calvino ensina. Ou não é isso que Calvino fala. O que Calvino fala é, quando um homem tem um encontro com Deus, e quando um homem tem um encontro com Deus, ele não consegue ficar diferente diante de Deus. E aí eles levaram dessa forma. Ou seja, quando alguém se converte, a obra que Deus faz nessa pessoa é tão grande Ele não se afasta mais. que ele não se afasta mais. Mas o Armínio, Se você, por exemplo, conversar com um calvinista, mas um calvinista raiz, alguém que realmente estudou Calvino, e você perguntar para ele sobre perder a salvação, ele fala, mas perder o quê? Mas como assim perder? Porque se algo é precioso, então eu cuido, e eu não vou perder. É diferente de uma vez salvo, salvo para sempre. Na teologia pentecostal, o arminianismo, ele diz o quê? Que o homem escolhe se ele quer aceitar ou não a Jesus. e ele pode perder a salvação. E ele se pode se perder- afasta e tal, que é o tem um nome pra isso, que é o Livre-arbítrio. não, caramba, tá lá no Novo Testamento, tá no livro de Judas, como se fala, tem um nome pra isso, que a gente pede, o que decai. Apostatar. Apostasia, que é a Apostasia. apostasia. Sim, Armínio vai dizer que, olha, eu posso escolher.
E aí hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero, mas se eu não cuidar eu vou perder. E Calvino fala assim, se você for convertido, por que você faria algo que resultaria na perda da sua salvação? E aí que entra esse debate, né? Porque aí o calvinista vai dizer assim, então essa pessoa nunca foi salva. Nunca foi convertida. Quem se apostatou nunca foi salvo. E é um caso de dizer de eleição. Entendeu? Hã? Aí, Entra a eleição, porque é como se, Deus já escolheu isso daí. Não necessariamente. Às vezes a pessoa nunca foi salva porque ela nunca permitiu. Bom, aí já entra um pouco, né, se a pessoa permite Deus salvar. Enfim, o importante de nós entendermos tudo isso, primeiro, é nós sabermos de onde nós viemos, né? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que num culto pentecostal há a manifestação dos dons espirituais? Por que nós cremos nisso? De onde que isso surgiu? Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, é nós sabermos que a teologia é o que o homem fala sobre Deus. A teologia calvinista é o que Calvino, mediante a Bíblia, entendeu e construiu. A teologia arminianista é o que Armínio, através da Bíblia, entendeu e construiu. E nós? Somos calvinistas ou arminianistas? Nós somos Jesus Cristo. Porque se eu escolhi, ou eu for escolhido, o que me interessa é Jesus Cristo. Não me interessa se eu sou calvinista, mas eu sou calvinista, sou arminianista, e eu só falo com arminianista, mas fulano é calvinista, então eu fico... Não só, Jesus Cristo. Porque é Ele quem salva. Calvino não salva. Armínio não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Então lembre-se sempre que a teologia é o que o homem fala de Deus. A Bíblia é o que Deus fala dele mesmo. A Bíblia diz que quem salva é Jesus Cristo. Então, pense nisso e, eu estou falando isso porque, primeiro, é importante nós sabermos de onde nós viemos, por que nós somos pentecostais, por que nós cremos no que nós cremos, por que nós vamos falar sobre tricotomia, sobre a alma ser algo separado do espírito, tá? E segundo, para nós não deixarmos esses debates, essas discussões, essas opiniões influenciar na nossa vida cristã. Por quê? Se eu sou arminianista, e eu debocho de um calvinista, acima de tudo eu não sou cristão. Porque a Bíblia diz que eu tenho que respeitar as diferenças. Certo? Então, partindo desse ponto, depois dessa volta toda, alma, a natureza imaterial do ser humano. Na teologia pentecostal, a formação do homem é composta por corpo, alma e espírito. Uma tricotomia. A gente poderia dizer que o corpo é a consciência do mundo. O corpo é a parte do ser humano que interage com o mundo. Então, se eu colocar a mão num fogão, minha mão vai queimar. O meu espírito queima? A minha alma queima? Quem queima? O corpo. Então, o corpo é a consciência do mundo, com o mundo. Não, o mundo no sentido de ambiente externo. Né? É mundo físico. É importante a gente saber ver isso, porque uma das coisas que nós vamos falar hoje é que uma palavra pode ter vários sentidos. Né? Então, quando a gente fala mundo, pode ser um mundo planeta Terra, pode ser um mundo pecaminoso, que já é no maligno, e um mundo como um mundo físico, com as coisas materiais. Então, o corpo é a consciência do mundo. A alma é a consciência de si mesmo. Ou seja, a alma do homem é a parte consciente sobre ele. As emoções, as vontades, faz parte da alma. E o espírito é a consciência sobre Deus, é a consciência de Deus. É a parte do homem que interage com Deus. O corpo não interage com Deus. A alma não interage com Deus, pelo menos não de forma direta. O espírito é a parte do homem que se conecta com Deus. Baseado nisso, a gente entende que corpo, alma e espírito. A alma, a gente pode dizer que, para quem gosta de futebol, ela é o meio campo. A alma
é a parte que interage com o corpo e interage com o espírito. Como assim, Diego? Se a alma está triste, o corpo faz o quê? Como? Chora. Né? Se a alma está triste, o corpo chora. Se a alma está alegre, o corpo ri. Certo? Dança. E dança é meio complicado. Ah, eu tô alegre, eu não. Dança. Entendi. Pula. Só cuidado, não vai dançar como o Miriam dançou. Porque o Miriam dançou, mas também ficou com mulher pra 7 semanas. Não, deu me livre, tava amarrado. Isso aí. Não, amarra não, deixa solto pra ir embora. O pessoal fala, tá amarrado. Não, não amarra não, deixa solto pra ele poder ir embora. Não queima. Ok, bom, então a alma, quando ela está triste, o corpo chora. Quando ela está feliz, o corpo sorri. Da mesma maneira, a alma, quando está triste, o espírito sofre uma consequência. Sim ou não? Vamos abrir lá em Salmos, capítulo 48. Livro de Salmos, capítulo 48. É 42, não, irmão Diego? 42? Pode ser 42. Que é o da alma que fala? É que está batida na alma? 42, versículo 5. Salmos 42, versículo 5, diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, da mesma forma como que um corpo chora porque a alma está triste, o espírito sofre porque a alma está triste. Ou o espírito se alegra porque a alma está alegre. Está claro que a alma ela faz o meio de campo, ou ela é uma ponte de conexão, tanto para o corpo, mundo exterior, mundo externo, mundo físico, quanto para o espírito, relacionamento com Deus. O espírito não sente dor. Hã? O espírito não sente dor. Nem a alma, quem sente dor é o corpo. Só que o corpo sente dor e passa isso para a alma através, né? Daí o corpo humano, o Com neurônio, aflição. a forma de aflição. Da aflição. Assim como a alma fica aflita e passa isso para o corpo. Por exemplo, pessoas que ficam doentes, e a gente está falando de doença física, por conta de algo que aconteceu na alma. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está ansiosa, é uma doença, ou é um sentimento, uma enfermidade da alma. A alma está ansiosa. Porque a alma está ansiosa, a pessoa come 5 quilos de chocolate por hora. E aí isso vai gerar uma obesidade, isso vai gerar uma diabetes, vai gerar uma doença no corpo. Igual a depressão. Assim como, às vezes, o corpo faz algo que vai gerar um resultado na alma. Por exemplo, especialistas dizem, estudiosos, né? Como dizem os fontes afirmam, só que essas fontes são verdadeiras. Fontes afirmam que se você fizer um exercício físico logo pela manhã, o seu dia será mais alegre, porque você faz exercício físico, isso gera dopamina, endorfina, e a dopamina e a endorfina faz com que a sua alma se sinta alegre, rejuvenescida. Então, se puder, faça um exercício físico de manhã. O corpo faz algo que reflete na alma. Tudo bem até aí? Corpo, alma, espírito. Como que a alma interage com o corpo e como que a alma interage com o espírito. A responsabilidade de cada um. Ok? E na conversão, e na salvação? Como que isso como que corpo, alma e espírito se completam na vida cristã, na vida do crente? Alguém tem alguma sugestão? Como que qual o papel, como que o corpo, alma e espírito interagem ou são afetados no processo de salvação? Quando a gente fala assim, porque Jesus me salvou. O que de fato ele salvou? O que a alma tem a ver com a salvação? O que o corpo tem a ver com a salvação? O Espírito Santo no nosso espírito, né? Convencendo
ser dono de pecado. Tá. Mais alguém? O corpo, e isso é experiência pessoal, o corpo, por exemplo, influenciou o corpo na minha salvação ou na minha conversão, eu ter deixado de fazer coisas que afetavam o meu corpo, porque eu logo que eu me converti sabendo que eu sou templo do Espírito Santo, então eu deixei, por exemplo, de fumar, de me alcoolizar, e coisas assim, de maltratar o meu corpo, o templo do Espírito, e o meu espírito, ele foi como que o Espírito Santo falou ao meu espírito que eu sou filha de Deus. Tá. Mas isso aí foi o corpo que, por exemplo, deixar de fumar, deixar de isso foi o corpo que fez? Não foi o corpo que fez, mas tu perguntou como que o corpo... Sim. Mas de onde surgiu isso? Consciência. Isso surgiu através do convencimento. Então, mas corpo, alma e espírito, que parte foi responsável por ter essa mudança de comportamento? O corpo, a alma ou o espírito? Acho que primeiro o espírito. Primeiro o espírito? Sim. Tá. Fui convencido pelo espírito. Escolhi isso. Depois do espírito, qual foi o próximo? A alma logo antes do corpo. Tá. Mais alguém? Repete sua pergunta, por favor, Diego. Corpo, alma e espírito. No processo de salvação, tá? E aí quando eu falo processo de salvação, eu estou falando de pecado, né? Espírito Santo, arrependimento, conversão, justificação. Nesse processo de santificação, qual é o papel ou qual foram as consequências para o corpo, para a alma e para o espírito? O que acontece com cada um no processo de salvação? Libertação. Ou seja, do momento em que Adão pecou e por isso nós pecamos, nasci em pecado, até nós sermos arrebatados e morar com Deus eternamente. Nascer de novo. Então, mas o que nasce de novo? O corpo nasce de novo? O espírito. O espírito. Sua pergunta é bem complexa. Bem complexa. Tá, a alma tem a questão de que ela é eterna, né? Então vem a condenação, se é céu ou se é uma vida eterna. Só a alma que é eterna? Não, o espírito também. Tá. E o corpo a gente pode se autodestruir. Sim. Tá. O corpo a gente pode se autodestruir, a alma não pode ser destruída pelo homem, mas só por Deus que decide para onde vai. Uhum. E o espírito. Assim, a pergunta é complexa e as minhas perguntas são propositais. De novo, nós precisamos entender o porquê que nós cremos. Eu poderia vir aqui e falar, olha, a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. E você receber isso e ir embora para casa acreditando nisso. Mas como é uma escola, é importante nós entendermos aonde nós vamos chegar. Deixa só ela terminar de falar e você fala. Mas é resumidamente isso, segundo o que Jesus nos fala em Mateus, né? Tá. Que é pra gente cuidar da alma, pra gente cuidar das coisas que a gente faz aqui, porque a gente tem que preparar a alma e não as coisas materiais, porque o corpo, a gente pode se mutilar, mas a alma pode ser condenada só por Deus. Como nós lemos lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Diga. Eu acho, eu pensar sempre isso, primeira vez no espírito, e eu falo para mim o corpo computador e o espírito fazendo no computador para ficarmos na alma a festplatte. O espírito fazendo o computador para ficar na alma. Porque o corpo está trabalhando com o computador. O espírito está trabalhando com o computador, o computador, o corpo. Sim. E a alma fica no festplatte. E depois, todo você bota o corpo faz, ficamos num lugar, isso, alma, e festplatte, computador. O que é festplatte? HD. HD. Tá. Entendeu? Entendi. Isso que eu sempre pensar, o espírito, entendeu? Corpo e alma. Para a salvação. Uma boa analogia. Bom, não sei se todo mundo entende. Eu, como alguém de computador, Não, só que eu sempre entendi a pensava- analogia, eu achei muito boa, inclusive. Eu penso sempre em que na nossa vida, que acontece, entendeu? Como que nós trabalhando, por exemplo, entendeu? Sim. Você trabalhar com computador. Sim, sim. Você só pode fazer uma coisa dentro do computador quando o espírito funciona, tá certo? E quando você trabalhar com o computador, onde que fica que você trabalhando? No festplatte. Entendi.
Tá, e nossa alma. tá. Mais alguém? Diga. Eu acho que pode, corpo, alma e espírito, nesse processo da salvação, eu acho que pode passar, eu acho, assim, no meu entendimento, que passa por 3 fases. Nós, após o nosso corpo pecaminoso, a gente passa pela regeneração, transformação e santificação. E o que exatamente é transformado, santificado e regenerado? O que exatamente é transformado? Isso. Regenerado. Você falou que passa pela regeneração, transformação e a santificação. Quando a gente fala de corpo, alma e espírito, o que exatamente é transformado, regenerado e santificado? A nossa vida, tipo, o nosso jeito de ser. O corpo vai passar pela regeneração. Tipo, daquele estado pecaminoso, ele vai ser regenerado para voltar a um estado a qual você desagradava a Deus, agora você vai passar a agradar a Deus com as suas ações, com as suas atitudes. Tá. E a transformação, ela vai vir porque às vezes a alma, o estado consciente, ela podia ter os maus desejos, mas agora ela vai passar a ter os bons desejos porque ela passou pelo processo da transformação. E a partir daí, pelo Espírito, a gente vai ser santificado, permanecendo nessa busca de santificação. Tá. Mais alguém? É nessa linha. Uma ordem um pouco invertida, mas tá no caminho certo. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Fala. Tipo assim, experiência minha sobre os 3 aí que você falou. Pra mim, tipo, eu era do mundão, aí eu fazia as coisas, tipo, eu era escravo do e aí eu fazia as vontades dele e hoje eu tenho, tipo, eu tenho uma direção. Peço pra Deus, o que eu faço aqui? Tá. E você consegue dizer exatamente se quem faz isso é o corpo, a alma ou o espírito? O espírito. O espírito. Tá. Mais alguém? Vamos lá. No início de tudo, Deus criou a humanidade, certo? Deus criou todas as coisas. Antes da queda, a gente pode dizer que o homem, corpo, alma e espírito, o espírito que Deus colocou no homem era quem guiava todas as coisas. Então, antes da queda, você tinha um espírito, vamos dizer assim, um espírito que era a parte que se comunicava com Deus, e esse espírito, dado por Deus, ele era perfeito e dominador sobre a alma e, consequentemente, sobre o corpo. Então, o espírito falava para a alma e a alma refletia no corpo. Como nosso irmão Andreas falou, o espírito operava o computador que guardava as coisas na alma e só guardava coisa boa. Era rápido, não tinha falhas, Não tinha nada corrupção, perfeito. né? Não tinha corrupção. Era um HD perfeito. Um computador rápido, pronto, que não ia ficar velho, que não ia ficar lento. Perfeito. Era Perfeito. perfeito. Foi Deus que criou. Hã? Sem vírus. Sem vírus. Era um computador sem vírus. O espírito era perfeito. Só que aí teve a queda. Só que aí teve o pecado de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo. Quando o pecado entra no mundo, agora nós temos uma coisa chamada morte. Que começa não só a morte física, mas principalmente a morte Espiritual. E o que é a morte espiritual? Separação. É a separação do espírito do homem com o espírito de Deus. Então, com a queda, esse espírito perfeito, dado por Deus, que dominava sobre todas as coisas, ele morreu. Certo? Quando esse espírito morre, quem é agora que domina sobre todas as coisas? A alma. A alma. Então agora, depois da queda, o homem tem um espírito morto, porque se separou de Deus. Deus é a vida, né? E aí a gente entende quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Se quem quiser vida, que venha até mim. Porque é Deus quem dá a vida no espírito. Não só a vida de fôlego de vida não, mas quem alimenta o espírito. Se tem pecado, Deus abomina o pecado
Separação de Deus. Então agora o espírito está morto. Ele está longe de Deus, ele não tem vida, logo ele está morto. Ok? Se o espírito está morto, então agora a alma é quem domina todas as coisas. É a alma quem domina o homem. Tudo bem até aí? Só que aí, Deus ele fala assim, bom, o espírito do homem agora está morto. E porque ele está morto, a alma está dominando esse homem. A alma é quem controla todas as coisas. E a alma, se ela controla todas as coisas, ela não vai conseguir trazer o espírito de volta à vida. Então eu preciso de uma forma, de um jeito, para fazer com que esse espírito morto volte a viver. Porque eu quero ter relacionamento com esse espírito. Todo mundo bem até aí? Como que Deus resolve esse problema? Deus fala assim, vou mandar o meu filho para morrer por eles e pelo sacrifício deles, porque houve um pecado, então alguém precisa morrer, para que não seja o espírito do homem, então vou mandar meu filho para reconciliação. Então agora nós temos uma opção, uma forma que o nosso espírito volte à vida. Ok? Através do sacrifício de Jesus Cristo, na conversão do ser humano, o espírito do homem ele é regenerado. Na salvação, o que é regenerado não é o corpo. Lembra quando Nicodemos fala para Jesus, mas como que eu posso nascer de novo? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala, não, olha só, não é sobre voltar para a barriga da mãe e nascer de novo. Então o corpo ele não é regenerado. A alma também não é regenerada, porque a alma continua existindo. Como nós falamos, com o pecado, quem morreu foi o espírito. E porque o espírito morreu, agora a alma tomou conta do ser humano. Certo? Então, na conversão, esse espírito morto, ele volta à vida. E por que ele volta à vida? E por que como que ele se reconciliou com Deus? E por que através de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e justificou. E justificou. Então, na morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, acontece a justificação. Jesus chega perante Deus e fala assim, Deus, olha só, Pai, o Diego, ele é um pecador. Ele merecia morrer, mas eu morri no lugar dele. Então, quando você olhar para ele, ao invés de olhar o pecado dele, olha para mim. Porque eu peguei o pecado dele e levei comigo. Justificação. Porque nós agora fomos justificados, Deus então nos regenera. Certo? E quando ele nos regenera, ele regenera o nosso espírito. Não faz sentido ele regenerar o corpo, porque o corpo nunca morreu. Não faz sentido ele regenerar a alma, porque a alma também nunca morreu. Ele regenera o espírito. Com esse espírito regenerado, nós agora voltamos mais ou menos a como nós éramos na criação lá no Éden. Nós agora temos um espírito vivo, uma alma viva e um corpo vivo. Mas tem uma diferença. Qual é a diferença? Alguém sabe dizer? Diferença de quê? No Éden nós tínhamos corpo, alma e espírito. O espírito dominava sobre todas as coisas. Dominava sobre a alma e sobre o corpo. Quando o homem peca, o espírito morre. E agora a alma que domina sobre o corpo. E o espírito está morto. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos convertemos, nós somos justificados e somos regenerados. Essa regeneração é a regeneração do espírito. Então nós voltamos a ter um espírito vivo, uma alma viva e um corpo vivo. Mas tem uma diferença. Hã? Fala alto. E agora a gente morre por causa da morte? Não. Uma diferença acerca do domínio. Sobre quem domina o quê? Quando nós somos regenerados, quando o nosso espírito é regenerado, o espírito ele é regenerado, ele volta a dominar sobre a alma e o corpo? Não. Hã? O espírito, para ser dominado o corpo, ele é uma alma. Não. O espírito voltou à vida, ele foi regenerado. Mas agora ele não domina mais sobre a alma e sobre o corpo. Continua a alma dominando. A alma continua dominando. Porque é tanto que a gente fala que a gente tem que alimentar o espírito. E a gente alimenta o espírito estudando as coisas de Deus. Se a gente precisa alimentar é porque ele não domina. Quem domina ainda o Santo nosso. Exatamente.
Veja que a gente está construindo todo esse pensamento. Então, uma vez regenerado, com o nosso espírito regenerado, o homem ele volta a ter um espírito vivo, uma alma viva, um corpo vivo. Só que com uma diferença. Antes era o espírito quem dominava. E esse espírito foi o espírito dado por Deus, o espírito perfeito, que dominava de forma perfeita e harmoniosa. Agora, o espírito está vivo, mas quem continua dominando é a alma. Mas essa alma domina de forma, muitas das vezes, errada. Por isso nós precisamos alimentar o espírito. E como que nós alimentamos o espírito? Lendo a palavra de Deus. Mas ler é uma coisa que o corpo faz. Praticando, obedecendo, orar, alimentando. Não, a gente está falando de corpo, alma e espírito. Como que a gente alimenta? Como que a gente alimenta o espírito? Aí fala, mas lendo a palavra, mas lendo a uma... gente alimenta o espírito com as coisas do espírito. Do Espírito Sim, Santo, no caso. mas como que as coisas chegam no espírito? A gente falou que corpo, alma e espírito, a alma ela fica no meio campo, entre o corpo e o espírito. Ou seja, o corpo, ele exprime, ele evidencia o sentimento da alma, a alma fala com o espírito. Como que nós alimentamos o espírito? De acordo com o que a gente vê ou... Vê e ouve. Mas quem vê e ouve é o corpo. Mas isso reflete na alma. Isso reflete... Isso. Assim, O corpo a gente está fazendo vê, exercício. ouve, lê, mas reflete na Leva alma para a alma reflete e a alma no leva ao espírito. espírito. Então vamos lá. Antes do pecado, um espírito perfeito que dominava sobre todas as coisas. Depois do pecado, o espírito morre. Na conversão do ser humano, esse espírito agora ele é regenerado. Ele volta à vida. Só que ele volta à vida, mas não domina mais sobre a alma e sobre o corpo. A alma continua dominando. E aí, essa alma dominadora e pecaminosa, nós precisamos controlá-la. Porque ela é quem vai ditar o corpo e ela é quem vai influenciar o espírito. Logo, se essa alma pecaminosa não for controlada, ela vai influenciar o corpo. Por exemplo, uma alma deprimida é uma alma onde, bem provável, ou na maioria dos casos, vai fazer com que o corpo consuma drogas. Uma alma vazia é uma alma que vai fazer com que o corpo busque preencher esse vazio na alma em coisas materiais, certo? Agora, uma alma alegre vai fazer com que o espírito se dedique a Deus. Entenderam como é que funciona? Entenderam a importância da alma na vida cristã? Por isso que nós precisamos cuidar da alma. Não é só o espírito. A alma. Ah, mas eu preciso alimentar o espírito. Mas como que eu alimento o espírito? Eu não consigo ir lá e colocar comida na boca do espírito, porque o espírito não tem boca. Como que eu alimento o espírito? Através do meu corpo, eu influencio a alma. E a alma vai refletir no espírito. Então, por exemplo, se eu estou passando por uma dificuldade, por um problema, e o meu espírito está triste, ou está distante de Deus, se o meu corpo olhar coisas que vai fazer com que a alma sinta inveja, por exemplo, a alma vai falar para o espírito, olha, esse Deus aí que você está se ligando não está resolvendo nada. E a sua comunhão, a comunhão do seu espírito com o espírito de Deus vai ser abalada. Entenderam? É por isso que são diferente, lê o porquê te abastes, ó minha alma, o corpo está falando com a alma. Te aquieta porque tu ainda louvará a Ele, espera em Deus. Exatamente. Está orientando a alma para que isso venha refletir no espírito. Exatamente. Quando o nosso espírito está em comunhão com o Espírito de Deus, e a alma fica desesperada, e a alma fica ansiosa, e a alma fica deprimida, aí o Espírito fala para a alma assim, aqui a gente está fazendo uma ilustração para a gente entender algo que a gente não consegue ver. O Espírito fala para a alma assim, calma, alma. Se acalma. O Espírito, Deus, o Espírito de Deus, está falando que vai dar tudo certo.
Olha, alma, usa o corpo, vai lá na Bíblia e lê o versículo tal. Aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com o nosso espírito. Estamos imaginando aqui fazendo uma ilustração de como funciona uma comunicação para a gente ter uma ideia. Aí o Espírito Santo fala com o nosso espírito. Ó, espírito do Diego, fala para a tua alma do Diego, olhar lá, né, no versículo tal. Era o que eu ia perguntar agora, que quando a gente recebe algo de Deus, a gente recebe no espírito, que reflete na alma, que vai pro corpo. E quando a gente vai levar algo para Deus, supondo assim, vai do corpo para a alma, pro espírito que leva a Deus. Seria isso? Certo? Ficou clara essa comunicação? Sim ou não? Agora que nós sabemos como a cadeia, a linha de comunicação funciona, vamos olhar uma coisa. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Antes de Lucas, vamos voltar para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 28. Baseado nisso, agora que a gente entendeu essa linha de comunicação, como que as coisas se comunicam, vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 28 de novo. Jesus fala assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. De que Jesus está falando aqui? Da ação do corpo do homem. Então, ele está falando assim, olha, não tema, não tem medo de quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Você pode matar o seu corpo. Então, ele está falando de que aqui especificamente? Do homem. Matar o outro homem. Não tema esse homem. Ou seja, não tema aquelas pessoas que podem te matar, que podem cortar tua cabeça, bandido, terrorista, perseguição. Para esse contexto imediato aqui, falam, olha, se começar a te perseguir, não fica com medo desses homens não. Porque eles podem matar o teu corpo. Mas por que a própria pessoa não pode matar o corpo dela? Suicídio? Não fala suicídio, mas ela deixa. Não, se a Ela pessoa mesma mata o se próprio destrói. corpo. Ela mesmo se destrói, vamos supor, com droga, com bebida. Não quer dizer só suicídio. Porque a pessoa ela destrói ela própria, não matando, dá um tiro e pronto. Ela, no dia de então, ela não precisa desse corpo. Ela só salva a alma dele e pronto. Não. Aí se trata de uma pessoa que está com a enfermidade na alma. Na alma. Não é esse contexto ali. Porque ela não está com medo de morrer, ela não está com medo de se matar, porque ela sabe que aquilo está matando ela. Entendeu? Então, isso se trata, desse ponto de vista que você está falando, isso é uma pessoa que está com uma enfermidade na alma, uma depressão. Porque a alma dela está doente, ela machuca o seu corpo, ela faz mal ao seu corpo. Aqui Jesus está falando, olha, não tenha medo daquelas outras pessoas que podem matar o seu corpo. Por exemplo, Jesus está falando aqui, olha, não tenha medo das pessoas, dos perseguidores, que podem te perseguir, que podem te matar, como acontece na Coreia do Norte, na China, né, Eritreia, Norte da África. Não tenha medo dessas pessoas que podem te matar, tirar a sua vida, matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. Ou seja, elas podem acabar com o seu corpo, matar o seu corpo, mas ela não pode destruir o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. Não tenha medo dessas pessoas. Tenha medo do lunático lá, do Jong lá da Coreia do Norte, Isso. tem uma bomba atômica e aquele botãozinho. Não tenha medo dessas pessoas que podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma, não podem matar o seu espírito, não podem matar a sua parte imaterial. E aí continua Jesus dizendo, tenha medo antes, temei antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Deus. Ou seja, o que Jesus está falando para nós aqui é o seguinte, olha, não tenha medo da perseguição.
Não tenha medo de quem vai fazer mal ao seu corpo por conta do que a sua alma é, do que a sua alma faz. Tenha medo daquele que pode fazer mal, tanto a alma quanto o corpo. Deus. É claro que, de maneira geral, você fala assim, mas Diego, você fala isso porque você nunca teve uma arma apontada na sua cabeça com alguém perguntando, nega Jesus ou morra. De fato, nunca tive, graças a Deus. Mas Jesus está aqui nos dizendo o seguinte, olha, se preocupa com a sua alma, com o seu espírito. E aqui é uma das passagens em que alma e espírito aparece como uma coisa só. E aí a gente entra naquele papo de teologia reformada, teologia pentecostal. Na teologia pentecostal, o homem é formado por corpo, alma e espírito. A alma e espírito, a parte imaterial, ela é uma coisa só. Né? Embora elas sejam coisas diferentes, mas elas são interligadas e inseparáveis. Porque são eternos. Porque são eternos. Quando nós morrermos, o corpo se destrói, a parte material, e a parte imaterial, corpo e alma, juntos, estão eternamente ligados. Porque alma não, no caso, alma e espírito. Alma e espírito, perdão. Alma e espírito juntos, eternamente ligados. Aqui, quando Jesus fala sobre alma e corpo, ele não está falando da alma no sentido individual de centro das emoções, das vontades e tudo mais, que a gente já falou, que fica entre o corpo e o espírito. Ele está falando da parte imaterial, alma e espírito. Ok? Agora vamos abrir lá em Lucas, como eu disse, Lucas capítulo 12. Partindo desse princípio, Lucas capítulo 12, versículo 13, até o versículo 21, diz assim: E disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então uma pessoa chega para Jesus e fala assim, mestre, meu irmão não quer dividir o dinheiro da herança comigo. Pode ir lá falar com ele? Jesus fala assim, olha só, quem você é não está restrito ao que você possui. Quem sou eu para ficar entre juiz de mediar conflito? Às vezes a pessoa chega, pastor, pode falar com o irmão Caio lá que pisou no meu pé e sujou meu tênis branco novo que eu comprei ontem? O pastor fala, meu irmão, assim, tem tanta coisa para fazer que eu vou ficar discutindo. Não pode pegar um pano e limpar o tênis aí? Sei lá, vai tomar um sorvete para poder resolver isso entre você, meu irmão. Assim, tem outros problemas para a gente resolver. Aí versículo 15, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Então aqui Jesus está falando para aquele homem assim, olha, você tem que se importar com a sua alma. Junto com o que nós lemos no capítulo 10 de Mateus, versículo 28, não tenha medo de quem pode fazer mal ao corpo. Se preocupa com a alma, com o espírito. Se preocupa com o relacionamento com Deus. Porque esse sim é eterno. O físico, o que o corpo faz, o que o corpo acumula, o que nós acumulamos aqui, isso não tem valor, isso não tem importância. Nós precisamos cuidar da alma. Como nós já falamos, a alma é quem controla o corpo. Logo, se eu fizer algo para o corpo, esse algo que eu fiz para o corpo pode chegar ou não à alma. Por exemplo, se eu estimulo o meu corpo com um exercício físico de manhã, o que eu fiz com o meu corpo vai chegar na alma através de alegria, dopamina, endorfina, papapá, a gente já falou sobre isso, certo? Mas eu também posso fazer um exercício físico de manhã
naquele modo, tô aqui só para dizer que tô, e não gerar dopamina nenhuma. Não posso? Não é possível. Quantas pessoas vão para academia e tá lá na academia, assim, né? Melhor se não tivesse ido. Hã? Melhor se não tivesse ido. Melhor se não tivesse ido, tá fazendo uma coisa mais proveitosa. Ou seja, o que eu faço com o corpo pode chegar ou não na alma. E aí pode não chegar na alma, pode chegar na alma de forma boa, a dopamina, a endorfina, o exercício, a alegria na alma, ou pode chegar na alma de forma ruim. Por exemplo, se eu ouvir uma música agitada, a minha alma vai ficar agitada. E o que uma alma agitada vai fazer? Quantos relatos você já ouviu de pessoas que cometeram, por exemplo, diversas coisas porque a alma estava agitada e fez com que o corpo se comportasse de uma forma agitada. Certo? Sim ou não? Sim. Então o que a Bíblia nos fala é, olha, cuida da alma. Porque se nós cuidarmos da alma, como centro do ser humano, uma alma bem cuidada vai resultar em um corpo fazendo coisas boas e um espírito se relacionando com Deus. Aí, vamos, por exemplo, para Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aí a gente olha as notícias, a gente lê os estudos e a gente vê que a ansiedade é o mal do século. O que nós nunca tivemos uma geração, vamos assim dizer, tão ansiosa. E quem está falando isso é um ansioso. Nós somos ansiosos, estamos ansiosos. O mundo faz com que nós sejamos ansiosos. Há 20 anos atrás, 20 anos, eu sou um pouquinho mais velho que isso, há uns 25 anos atrás, a minha internet era de 64 KB e para ouvir uma música eu tinha que esperar um dia inteiro para descobrir que a música que eu estava ouvindo não era aquela música, era outra música, esperar mais um dia. E hoje se demora um segundo e vai. O que está acontecendo? Você fala na propagação das notícias, né? As notícias, né? Você fica ali dando... Como assim não tem notícia nova? Depois no outro lado... Às vezes eu abro o site, a mesma notícia, aí eu falo, mas como assim não tem notícia? Eu falo, não, mas o site é do Brasil, agora no Brasil são 5 horas da manhã, não tem notícia. Espera mais um pouquinho, Diego, que vai ter notícia nova. Nós estamos ansiosos, nós somos ansiosos. Essa geração é uma geração ansiosa. E cada nova geração é mais ansiosa que a antiga. E aí o que a Bíblia nos fala? A ansiedade ela é uma coisa do espírito, do corpo ou da alma? Da alma, não é? O corpo fica ansioso? Não. O corpo reflete a ansiedade na alma. Depende. Hã? Então, mas o corpo reflete a alma. O corpo é só um reflexo. É só um reflexo, mas eu estou falando assim, o autista, dependendo do nível, ele não fica quieto. Então, mas por que o corpo dele não fica quieto? Porque é um reflexo da alma, entendeu? O espírito fica ansioso? Não, quem fica ansioso é a alma, que reflete no espírito a sua ansiedade. É por isso que quando a gente vai para Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Em outras palavras, alma, não fica ansiosa. Aí você fala assim, mas Paulo, como que o Paulo fala para mim para não ficar ansioso? Tá, não vou ficar ansioso, beleza, Paulo. Mas como que eu não vou ficar ansioso? Tu já viveu em 2026 em Berlim? Tu já teve 2 filhos para criar? Tu já teve uma crise de desemprego no mundo? Como você fala para mim para não ficar ansioso? Continua no versículo 6. Antes, ou seja, antes de ficar ansioso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ao invés de ficar ansioso, alma, faça no popular, vá orar. Antes de ficar ansioso, faça com que todas as suas petições sejam conhecidas perante Deus. Ah, tudo bem, Paulo. Tá bom, vou seguir o seu conselho. Mas me diz aí, como que eu faço para minhas petições serem conhecidas diante de Deus? Paulo vai mais adiante, ele fala,
Como? Pela oração e súplicas. Mas só oração e súplica? Mais o quê? Uma ação de graça. Uma ação de graça. Aí, um crente preguiçoso, que não ora, que não lê a Bíblia, quer dizer, que não lê a Bíblia, um crente preguiçoso que não lê a Bíblia, porque se ele não lê a Bíblia, ele não ora. Certo? Um crente preguiçoso que não lê a Bíblia, um crente preguiçoso, por exemplo, que só quer ir na igreja no dia do culto, no dia do louvor e tal, no dia da festa, ele vai pagar não sei quantos mil reais, não sei quantos mil euros para assistir a palestra de uma pessoa que vai falar assim, olha, para você ser bem sucedido, pensa positivo. Agradeça o que você tem. Fique rodeado de pessoas com pensamentos bons. E a sua vida vai ser boa. Gasta dinheiro à toa. Porque se ele lesse a Bíblia fala isso. A Bíblia fala, olha, tá ansioso? Vai orar. Tá ansioso? Suplica a Deus. Tá ansioso? Agradece a Deus. Por que a Bíblia, por que Paulo diz para que uma das curas, vamos dizer assim, ou dos escapes para a ansiedade é a ação de graças? A gratidão reflete no corpo, traz calma. Traz a memória, pode ser um pouco mais profundo traz a memória disso. de tudo que você tem de bom. Exatamente. Fazendo com que... Quando eu estou ansioso para saber se eu vou ser demitido ou não do emprego, por conta da crise mundial que está acontecendo, quando eu estou ansioso por causa disso, e eu oro a Deus, eu levo as minhas petições, eu levo a minha ansiedade para Deus, em oração, súplica e ações de graça, isso me faz ter consciência de que, bom, se Deus me sustentou até aqui, Ele vai me sustentar lá também. Sim ou não? Sim. Ação de graça. E o crente que não lê a Bíblia vai pagar para o coach falar a mesma coisa para ele, só que com palavras diferentes. A diferença é que gastou dinheiro e foi uma pessoa que às vezes... Ou às vezes até com palavras iguais, só que um pouquinho distorcidas, né? Mexe um pouquinho ali. Deus deixou você sonhar. Você é o seu sonho, é o sonho de Deus. Deus vai deixar você tocar. Essa aí, né? Se Deus deixou você sonhar, então... Porque o seu sonho é o sonho de Deus, não, irmão. Porque o meu sonho vem da minha alma, é a alma que me domina. Pode comer exatamente assim. Pode comer, exatamente. Aí o crente que não lê a Bíblia cai nesse tipo de coisa. Vamos mais um? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Diz o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa ansiedade? E a vossa tristeza? E os vossos o quê? Sentimentos. É tudo. Veja que Paulo é honesto. Paulo já começa falando assim, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Aí o crente que não lê a Bíblia, ele vai falar assim, mas como? Fala pra mim. Diz pra mim como. Como que eu vou ficar tranquilo? Diz pra mim como. Não tem como dizer. Porque Paulo já falou, olha, a paz que excede todo entendimento. Se ela excede o entendimento, ela não tem explicação. Aí o crente que não lê a Bíblia, gasta tempo, dinheiro, e pior do que tempo... Sabe uma coisa que é pior do que gastar tempo e dinheiro? Você conhece uma coisa? Fala. Gastar dinheiro com comida ruim. Verdade. Pior do que gastar tempo e dinheiro é gastar neurônio. Sabe por quê? Muita energia. O dinheiro, tu recupera. O tempo, você não recupera o tempo. Mas você pode fazer algo que vai melhorar o tempo. Então, por exemplo, você tem ali, né, pudim até algum tempo atrás, demorava 1h30 para ficar pronto. Mas aí a irmã Bárbara, abençoada por Deus, falou para minha esposa que pode fazer um pudim na panela de pressão e ficar pronto em 30 minutos. Ou seja, eu não consigo voltar no tempo, mas eu consigo otimizar o tempo. Tempo e dinheiro, de boa. Mas neurônio, não tem como comprar neurônio. É por isso que a gente escuta aquele eita, morreu um neurônio, já foi um. E aí tem gente da saúde aqui que não me deixa enganar, não me deixa mentir. Neurônio reconstrói? Não.
Tem crente que perde tempo, dinheiro e neurônio tentando entender como que Deus vai cuidar dos seus sentimentos. Excede todo entendimento. Não adianta buscar, não vai entender. Vai ter cabelo branco, e muito cabelo branco. Ó. A paz de Deus que excede todo entendimento. Veja bem, todo entendimento, essa paz de Deus, ela excede. E o que ela produz? O que ela faz? Ela vai guardar os corações e os sentimentos. Veja, orar a Deus, suplicar a Deus, ser grato a Deus, não é só para curar a ansiedade. Ansiedade, tristeza, depressão, desapontamento. Detalhe, né? É muito engraçado. A gente pensa assim, quando a gente lê, a gente pode até fazer essas perguntas que o irmão falou antes, né? Ai, Paulo, como é que eu faço isso? E está acontecendo essa loucura. Mas e aí, se a gente se coloca no lugar de Paulo, como é que ele escrevia isso daqui, estando preso, inocentemente, ou seja, ele estava fazendo uma coisa boa, estava sendo açoitado e sendo preso. Mais uma vez. Pagando uma sentença que ele não deveria ter pago aquela sentença, muitas vezes preso até porque libertou alguém, ou porque pregou Jesus, ou porque fez o bem. E ele falando isso aqui, ou seja, o controle emocional que eles não tinham. E da onde veio esse controle emocional? A paz que excede todo entendimento. Voltando. Interessante que aqui ele fala em relação a não guardar só os sentimentos, mas o coração. O coração, no caso, os pensamentos da gente. Que é o que aflige. Né? Que é o... Né? Meu avô dizia que mente vazia... Meu avô, pai de pai, papai de mãe. Ele dizia que mente vazia na oficina do diabo. Cabeça vazia, vai pensar besteira. Mente vazia, vai pensar coisa ruim. Se olhar coisas ruins, não tem como gerar um fruto bom. Falar coisas ruins, não tem como gerar fruto bom. É natural. Mas hoje, como eu disse, que você acabou de falar, as informações são tão rápidas pra gente, que às vezes, antes, você clicava numa coisinha só, numa mensagem ruim, vinha. Mas agora vem trocentas. Então, assim, ficou bem difícil. E aí, voltando um pouco na nossa explicação sobre que cada parte do ser humano, corpo, alma e espírito, como que eles se comportam, são afetados no processo de salvação, vamos lá. Antes da queda, o espírito era perfeito. Depois da queda, o espírito está morto. Na conversão, o espírito é regenerado. Depois da justificação e da regeneração, qual o próximo passo, a próxima etapa da salvação? Santificação. Quem precisa ser santificado? Corpo, alma ou espírito? No processo de santificação, a alma é transformada. No processo de santificação, o fruto do espírito faz com que a alma seja transformada, santificada. E uma alma santificada vai gerar um corpo santificado, certo? E vai gerar um espírito próximo de Deus. O corpo vai refletir. Quer ver um exemplo? Há 60 anos atrás, se você fosse numa Assembleia de Deus, no interior, por exemplo, o crente ele não podia jogar bola, não podia usar bermuda, a mulher não podia usar calça, não podia cortar o cabelo, não podia usar brinco, não podia usar batom, não podia ter televisão em casa, não podia nem ouvir rádio, certo? Era uma tentativa de santificar a alma através do corpo. Dá resultado? Pode até dar, até certo tempo. Durante um tempo. Mas o resultado disso foi, pela minha observação, vocês podem ter uma observação diferente disso, mas um dos resultados foram pessoas que deixaram a igreja, já falam assim, como assim não posso usar? Tá 40 graus na sombra. Bangu, você já foi em Bangu no verão? Rio de Janeiro, Bangu? Não? Se você quiser ter uma noção de quão quente é o inferno, vai em Bangu, janeiro. 60 graus. 60, sem brincadeira. 60 graus. Sensação térmica de 60 graus.
Eu não posso usar bermuda? Veja bem, não é que não pode ir para a igreja. Não, em casa, não pode usar bermuda em casa. Então, assim, uma das consequências, pessoas largando o evangelho. Porque não aguentaram o jugo colocado sobre eles. Segundo, pessoas no evangelho, mas religiosidade. Por que está fazendo? Não sei. Terceiro, essas mesmas igrejas, ao longo dos anos, abandonaram esses costumes, liberaram os costumes. Como resultado, antes a mulher não ia de calça, agora ela vai com a calça que, assim como a alma e o espírito, ela é inseparável do corpo, porque ela é a vácuo, é tão colada no corpo. O homem, ele não usa bermuda, ele usa um short que, assim, dependendo de como sentar, fica uma coisa estranha. Ou seja, a alma não foi santificada. A santificação é na alma. Porque uma alma santificada vai fazer com que um corpo se vista com decência. Seja com saia ou seja com calça. Nem toda calça é indecente. Existem, na igreja que eu frequentava, as saias da juventude eram muito mais indecentes do que as calças do mundo. E isso vai em todo o comportamento do corpo. A alma precisa ser santificada. Porque quando a alma é santificada, o corpo expressa os desejos, as vontades, os pensamentos santificados. Alguma dúvida sobre o papel da alma na santificação do cristão? Precisamos santificar a nossa alma. Como que a gente santifica a nossa alma? Orando. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vai orar. Vai suplicar a Deus. Vai jejuar. Vai ouvir a voz de Deus, ler a palavra. Isso vai trazer santificação para a alma. Uma alma santificada vai santificar o corpo. Uma alma santificada vai aproximar o espírito do homem com o espírito de Deus. E o espírito do homem, próximo do espírito de Deus, vai fazer com que a alma seja ainda mais santificada. Ou seja, uma pergunta ou uma confirmação. Devemos prestar atenção, então, muito mais na alma, colocá-la como um Mittelpunkt. Ela é um Mittelpunkt. Não, e prestar muito mais atenção nela, porque, por falar, eu pelo menos, nunca escutei um estudo assim tão aprofundado relacionado à alma como protagonista, mas sempre escutei falar corpo espírito, santifica o espírito, alimenta o espírito, etc. Mas a alma não, eu pessoalmente. Mas escutando isso é como se fizesse um clique e falava, a tua atenção estava o tempo todo focada no local errado. Estava em outra visão e não era ali. É isso daqui. Pode ser isso, assim, atenção no lugar, assim, falar alimenta o espírito e tal, pode ser isso, ou pode ser, como eu falei, às vezes, na teologia pentecostal, dentro da Assembleia de Deus, por exemplo, espírito e alma muitas vezes são usados querendo falar a mesma coisa. Então pode ser que alguém te falou uma vez, você tem que alimentar o teu espírito. Mas na verdade ele estava falando alimentar a sua alma. Só que ele trata espírito e alma como a mesma coisa, porque é uma parte indivisível. Tá? Mas a gente percebe que se trocar essa palavra dá uma diferença muito grande. A Bíblia fala muito do espírito do homem como o ânimo, se referindo à alma. A própria Bíblia usa as duas palavras para dizer a mesma coisa. Então assim, não estou falando que é isso, estou falando que pode ser que isso tenha acontecido no sentido de ser a pessoa se expressou errado. Mas pode ser também um desconhecimento de que, olha, alimentar o espírito, eu só posso se eu cuidar da alma. É isso que eu estou falando. Quando a gente fala só o espírito, a nossa atenção vai fugir da alma, a gente não vai estar, a gente não vai naturalmente o espírito é alimentado só através da alma. Então, quando a gente fala, como que eu alimento o espírito? Por isso que quem ensina, ele tem que ensinar dentro das 4 linhas, separando coisa por coisa, porque aí não causa essa confusão. A diferença é que agora você conhece o processo de como interage o quê e o que interage com o quê. Exatamente.
Vamos mais um versículo? Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Quem pode ler? Bem-aventurados o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí se você pede o conselho para qualquer pessoa que passa na sua frente, se você segue o conselho de quem fez um post no Instagram só porque tem 4 milhões de seguidores, como que você quer ser bem-aventurado? Está faltando Bíblia. De quem você está seguindo os conselhos? A fulana é minha inspiração, mas por que é a sua inspiração? Minha inspiração é Jesus. Ah não, mas ele é um homem de Deus, mas ele é um, falou bem, ele é um homem de Deus. Posso aprender com ele, posso, né? Mas ser a minha inspiração, ser a minha meta, ser o meu objeto de desejo, de veneração, muitas das vezes, até mesmo idolatria? Não. Inspiração é Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Lembra lá do versículo 6? Não estejas ansiosos por coisa alguma. Antes as suas petições sejam conhecidas a Deus, através de oração e súplica e ações de graça. Veja, não tem que ler o versículo todo. Leitor preguiçoso da Bíblia, ele só lê o que interessa. Ações de graças faz parte da oração e súplica. Ok? Versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento. Vai fazer o quê? Essa paz que não dá para explicar. Não tenta buscar explicação, porque não dá para explicar. Vai ser só gastar dinheiro com tinta para o cabelo. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Jesus cuida de tudo. Tudo, tudo. Todos os problemas Jesus cuida. Aleluia. Eu fui num encontro de casais uma vez, e nesse encontro de casais tinha uma palestra sobre sexo. E eu descobri que até a impotência sexual é curada com Jesus. Irmão, como assim, irmão? Mas Jesus se mexe, claro que ele se mexe nessas coisas, foi ele que criou o casamento. É hormônio, não é demônio. É hormônio, não é demônio. E às vezes a pessoa acha que isso é pecado. As pessoas, né? é pecado. Não, Jesus Acha que cuida falar disso. sobre a questão do relacionamento. Jesus cuida. Não, mas eu olho pra minha esposa e não tenho mais desejo sexual nela. Ora, volta. Mas está espiritualizando todas. Não estou espiritualizando. Foi Deus quem criou. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Os vossos sentimentos. Não é um, são todos. Versículo 8. Quanto aos mais. Então veja bem, a gente falou de ansiedade, não foi? A gente falou, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele fala de ansiedade, não é isso? Aí ele fala de sentimentos. Então veja bem, olha como... Eu ia falar Paulo, mas Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Então olha como Deus é perfeito, né? Deus, ele começa falando, olha, a ansiedade. Aí alguém pode falar assim, ah, mas eu não sou ansioso. Aí Deus fala assim no versículo 7, os vossos sentimentos. Ou seja, sentimento. Aí a pessoa pode falar assim, ah, mas esse sentimento específico, isso não está incluído nesses sentimentos. Aí o versículo 8 diz assim, quanto ao mais. Ou seja, é tudo. Vocês repararam como que Paulo ele vai fechando o cerco para colocar todas as coisas? Ele começou falando de ansiedade, aí um leitor da Bíblia vai falar assim, ah, mas eu não sou ansioso. Aí Paulo fala, olha, os sentimentos. Aí alguém fala assim, não, mas isso aqui não está incluído. Aí Paulo fala assim, olha, quanto ao mais, ou seja, todo o resto que você imaginar que a sua alma pode estar sofrendo, que a sua alma pode estar passando, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Aí o crente está preocupado se a Virgínia está com o Vinícius Júnior ou não. Mas nem a Virgínia, nem o Vinícius Júnior tem boa fama. Aí fica ansioso, não sabe por quê. Aí não consegue dormir. Não estou sem dormir. Claro, está preocupado com a vida dos outros. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama.
E tem fofoca cristã, tem fofoca santa também, tá, pessoal? Tem gente que não está preocupada com a Virgínia, nem com o Vinícius Júnior, mas está preocupado com o pastor, está preocupado, não, porque o fulano de tal, não, porque o pastor tal, você viu? Você viu que o pastor fulano de tal falou não sei o quê e o bispo não... É o Fuxico Gospel. Fuxico Gospel. Tem um perfil no Instagram chamado Fuxico Gospel. Sério? Eu perfil com esse não. E o pior não é ter. O pior é ter crente que segue. Porque veja bem, só tem perfil Fuxico Gospel porque tem seguidor. Porque se todos os seguidores deixarem de seguir hoje, amanhã não tem o perfil. A desculpa vai combater. Combater heresia com fofoca não tá. Quer dizer, você cancelar o Instagram e não tem. Aí se faz isso, mas aí é radical. Não, Mas não precisa cancelar. Não, mas aí. Não, mas eu tô Não precisa cancelar se não tiver criado, né? É só filtrar o que é bom. Mas mesmo quando você filtra, vem coisa ruim. É por isso que eu entendo algumas pessoas, eu conheci uma delas, que nem telefone tinha, Eu gostaria. que escrevia na mão. Aí falava assim, mas por que isso não tem nada? Eu falava assim, não preciso. Não preciso. Sim, se alguém quiser falar comigo, Vem aqui em casa. se liga, vem aqui em casa, sai, bate um papo. É só usar. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, veja, não seja um leitor preguiçoso, leia o versículo todo. Se há alguma virtude e conjunção aditiva, uma coisa e outra. Não é se há virtude ou se há louvor. Se há virtude e se há algum louvor. Nisso pensar. Meus irmãos, Paulo aqui está dando a receita do pudim de 30 minutos da irmã Bárbara. Faz que vai dar certo. Não tem como dar errado. Sabe por que não tem como dar errado? Nossa irmã falou. Porque Paulo fez isso. Ele está escrevendo o que ele fez. E para ele deu certo. E olha o que ele passou. Se nós fizermos isso, vai dar certo. Se nós fizermos isso, Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, no processo de salvação, no processo da salvação, a nossa alma vai ser santificada. Se a nossa alma for santificada, o nosso corpo vai refletir essa santificação. O nosso espírito vai ter comunhão com Deus. E um vai fortalecer o outro, até que Deus volte e busque a sua igreja para sempre, eternamente. Nós estaremos. Aí no céu, aí não precisa mais. Aí no céu Vai dar tudo não precisa regenerado, vai preocupar. voltar à perfeição, né? Não, aí volta a perfeição, porque veja bem, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós seremos transformados, glorificados. Ou seja, é por um curto espaço de tempo. Alguns mais, outros menos. Para mim, uns 40, 50 talvez. Meus hábitos alimentares não são os melhores, então acho que vou vir até os 120. Para outros um pouco menos, para outros um pouco mais. Mas veja bem, é pouco tempo. Vale a pena investir nisso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tudo claro? Claro como a neve? Amém. Então vamos ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos nossa escola bíblica dominical.